Não sei o que é que tá rolando, mas assim, geralmente segunda-feira é um dia pra mim muito bom, porque é um dia que eu tô descansada, que eu tenho poucas aulas, relativamente, só tenho 4 aulas, e é um dia que eu passo o dia todo em casa, que eu não preciso sair. Então, geralmente é um dia em que eu concentro, que eu me dedico, que eu estudo, que eu leio, então assim, que eu consigo colocar as coisas em dia. Mas, nossa senhora, hoje eu tô morta, acabada, exausta, não sei o que é que tá rolando. Hoje de manhã acordei. Primeiro que eu não acordei no horário, né? Geralmente eu acordo levantar às 7. Acordei hoje às 8. Tomei café e voltei a dormir. Acordei era quase 11. E aí agora. Que horas são agora? 2h10 agora. Eu, depois do almoço, eu falei: não, vou estudar, porque eu tenho que ler os textos do seminário. Eu sentei e comecei, mas não consegui me concentrar de jeito nenhum. Eu tava lendo as frases, eu tava assim, não sei o que eu estou lendo. Eu falei, não, vou sair, vai se parecer, vou dar uma volta, aproveito, passo na gráfica e imprimo um dos textos que eu ainda não tinha ele impresso, do seminário, que é o Lendas e Narrativas, do Alexandre Herculano, que a gente vai estar trabalhando com o conto A Dama Pé de Cabra, que é um dos meus contos favoritos do Alexandre Herculano. Eu li ele na época da faculdade ainda, da graduação, e ele foi um dos textos que eu trabalhei no PIBIC. Então, assim, é um texto que... Ok, é uma reconstrução de um romance medieval, na verdade de uma lenda medieval, e eu acho super interessante que é uma lenda do século XI, e vai trabalhar sobre essa questão da dama pé de cabra. Quem é essa dama pé de cabra? E é muito interessante porque a dama pé de cabra, na verdade, é uma fada que vai ser demonizada durante a Idade Média e na fase posterior. E ela tem muita associação com as fadas melusinas. E a fada melusina tem também uma associação com as sereias, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Mas enfim, e eu, na verdade, estava super entusiasmada, e tô, na verdade, super entusiasmada pro seminário sobre esse texto, né? E o seminário é amanhã, só que eu vou ter que reler. Eu vou ter que reler. Não importa se eu já li esse texto umas 4 ou 5 vezes, vou ter que reler. E o outro texto que eu também tenho que ler é esse aqui, da A Literatura Negra de Terror em Portugal, dos séculos 18 e 19, da Ana Maria Leonor Machado, que é um texto que eu também li na época da... Nossa, a pessoa não tem o mínimo de estabilidade, né? Mas que também foi um texto que eu li na época da graduação, tanto que o meu texto tá todo marcado, a minha apostila, essa apostila eu tirei, eu acho que eu tirei cópia dela em 2017, uma coisa assim. E eu tava aqui relendo, mas eu não tava conseguindo me concentrar em absolutamente nada. O que eu tô achando que eu vou fazer é, eu vou ler só as partes que eu grifei, em vez de ler todo o texto de novo, eu vou ler só as partes que eu grifei e ver se eu consigo achar o fichamento, porque eu sei que eu fiz o fichamento desse texto. Então, porque se eu ler o fichamento, aí, né, também vai ajudar a refrescar as ideias, porque faz muito tempo que eu li ele. Mas assim, eu não sei vocês. Eu, quando eu não estou conseguindo me concentrar, não tem absolutamente nada que vai me fazer conseguir concentrar. Então eu sei que eu não vou olhar esse texto agora. O seminário só é amanhã à tarde, então amanhã. É só amanhã à tarde. Então o que eu vou fazer é, vou deixar pra ler isso amanhã. Hoje eu estou achando que eu vou só dar minhas aulas. Das 4 aulas que eu tinha marcadas para hoje, 2 foram remarcadas. Uma porque é aniversário de uma aluna, ela falou que vai sair para jantar, então não vai poder vir para aula. Eu falei, justíssimo. E a outra, ela vai ter uma reunião no mesmo horário da nossa aula. Ela pediu para remarcar para outro dia da semana e eu falei, ok. As outras 2 ainda estão de pé. Eu já tô com o material pronto para elas, então eu meio que tenho assim um tempinho relativamente livre até a hora das aulas. Só que a minha única opção de leitura no atual momento são as únicas, né? O meu currículo pessoal, começar o outro conto, só que eu não tô afim de começar o outro conto agora, especialmente porque é em inglês. Eu sei que quando a minha concentração não tá boa, ler texto em inglês também não vai me ajudar muito. O outro texto que eu tenho pra ler é um texto pro clube não, pro grupo de pesquisa que eu faço parte, que é uma peça Prometeu Acorrentado, do Ésquilo, é do Ésquilo? Acho que é do Ésquilo, Prometeu Acorrentado, que eu também não vou estar lendo hoje. Não tá entendendo? Não tá me chamando. E o Lendas e Narrativas, do Alexandre Herculano. Mas assim, eu queria alguma outra coisa pra ler, por exemplo, encontrar um romance, alguma coisa assim longa, pra poder ir intercalando junto com as leituras da faculdade, do grupo e das minhas próprias leituras pessoais, né, pra minha pesquisa, pro meu currículo pessoal. Assim, pra ser muito sincera, eu queria ler um livro físico, eu não tava querendo ler livro no Kindle. E os livros que eu tenho aqui na minha estante, vocês podem ver que não são muitos, porque eu de fato não trouxe muitos livros quando eu me mudei pra cá, pra Portugal, e eu nem comprei muitos livros aqui, que os livros aqui são caros.
A maior parte deles eu já li. Então, tipo, o último que tava faltando eu ler, assim, físico mesmo, era o Amor de Lady Chatterley, que eu terminei, né? Li, incrível, maravilhosa experiência, assim, transformadora. Mas a maioria dos outros livros que eu tenho aqui, eu já li a maior parte deles. Eu acho que eu já li todos eles, na verdade. Eu tô olhando aqui pra baixo, tipo, ver se eu encontro alguma coisa nova. Mas não tem nada novo. Eu já li realmente todos esses textos. E eu tô esperando agora a minha mãe chegar, que minha mãe vai vir agora no fim do mês, pra ela poder trazer os outros livros que eu comprei no Brasil. Eu comprei 3 livros nos últimos meses. Eu comprei o segundo volume do Homem da Máscara de Ferro, que saiu pela Zara. Eu queria muito ter comprado já o terceiro, mas o terceiro só vai ser lançado depois dela vir pra cá, então ela não vai poder trazer. Então eu vou preferir comprar ele em e-book mesmo. Mas o segundo volume ela vai trazer pra mim. Eu comprei também livros, foi um apoio no Catarse que eu fiz sobre contos fantásticos portugueses, mas que acaba que isso é estudo, não é por meu prazer próprio. Os Três Mosqueteiros não, o Visconde Bragelonne é por puro mesmo prazer, porque eu quero ler, porque eu amo isso. E qual foi o terceiro livro que eu comprei, meu pai amado? Dom Quixote. Eu tô super ansiosa por Dom Quixote, porque eu comprei Dom Quixote ano passado, quando ele foi lançado pela Antofástica. E tá lá na casa da minha mãe até agora, sendo esperando ela vir trazer pra cá. E eu tô muito ansiosa pra ler Dom Quixote nessa edição Antofástica, porque eu já li alguns trechos de Dom Quixote numa disciplina que eu fiz pra faculdade em estudo sobre a leitura. E a gente leu alguns capítulos, né? Algumas partes específicas do Don Quixote e fez um estudo super bacana sobre a perspectiva do leitor dentro dentro do romance. E desde que eu já tinha muita vontade de ler Don Quixote, mas depois que eu fiz essa disciplina, eu fiquei com muito mais vontade ainda de ler ele. Então, assim, estou bastante ansiosa para esses livros. Só que a minha mãe só chega no fim do mês. E eu queria alguma outra coisa pra ler. E eu não sei o que é que eu vou ler, mas eu queria um livro físico. Eu acho que talvez amanhã eu vou dar uma passada no sebo da faculdade e ver se eu consigo encontrar algo, tipo, por 2, 3 euros. Que às vezes a gente acha no sebo, tipo, livro por 2, 3, 4 euros. Se eu conseguir achar qualquer coisa por menos de 5 euros e for alguma coisa interessante que eu tenha vontade de ler, eu acho que talvez eu traga. Só que o que acontece é que quando eu tô desse jeito, quando eu não consigo me concentrar, a tentação de ficar nas redes sociais é muito grande, porque eu sou uma pessoa que se entedia muito rapidamente. O problema é que quando eu já tô desse jeito, quando eu não consigo me concentrar, é provavelmente porque eu tô cansada. E quando eu fico nas redes sociais, eu fico mais cansada ainda. Eu não sei se isso acontece também com vocês. Pelo menos eu, quando eu passo, tipo, muito tempo, ou no Instagram, ou no TikTok, ou até mesmo aqui no YouTube, vendo vídeos no YouTube, eu fico muito mais cansada, muito mais rápido, eu fico muito mais irritada, muito mais fácil, muito mais rápido. E também eu fico entediada, porque mesmo que eu esteja ali, ó, no scroll down, eu fico extremamente entediada. E isso faz com que eu fique irritada. Eu sou uma pessoa incrível. Então eu decidi que hoje, enquanto eu não dou aulas, eu vou desenhar. E gravar, claro, com um vlog pra vocês. Porque ontem eu tive uma experiência tão legal pintando com guache. Cadê? Aqui, ó. Olha só como ficou lindo, fofíssimo. Essa pimentinha que eu achei o tchan, fiz esse daqui e isso aqui. Essa pimenta foi de um tutorial que eu vi no YouTube. Depois eu vou deixar marcado aqui os tutoriais. Esse daqui também foi com um tutorial que eu vi no YouTube. E esse aqui foi um vídeo que eu vi. A menina foi tipo um vídeo curtinho. A menina não estava ensinando como fazer. Ela estava dizendo que tinha diferentes maneiras de você fazer luz com guache, fazer brilho noturno com guache. Eu falei, olha só que interessante, vou tentar. Aí eu fiz esse daqui. Tipo, foi inspirado em alguém, mas eu já não lembro mais qual é o arroba dela. Esses dois aqui de baixo eu ainda lembro de onde foi. Esse aqui fui eu que fiz mesmo, só porque eu tava, tipo assim, um pouquinho entediada e eu tava, vou pintar alguma coisa. Abri minha parte de referências no Pinterest, achei essa ponte e aí decidi fazer, que é uma mistura, assim, de guache e aquarela. Eu estou pensando que hoje, talvez, eu devesse pintar. Não vou usar guache, porque, querendo ou não, tem um trabalho maior em utilizar guache. Posso utilizar aquarela, não sei cadê minha aquarela, deve estar ali dentro do meu estojo. Mas eu tô pensando em fazer, na verdade, algo como quadrinhos, porque eu já vi algumas referências no Pinterest, tipo essas aqui, de pessoas, tipo, fazendo quadrinhos ilustrando a vida deles, o dia a dia deles. Eu acho isso super bacana. E como a gente também tá no Inktober, e eu sou uma pessoa claramente desocupada, que não tem nada pra fazer da vida, no caso eu tenho, né? Eu só tô afim mesmo. Eu acho que hoje eu vou aproveitar que realmente eu não tô com cabeça pra me dedicar à minha vida acadêmica e nem tenho nada pra ler que não seja relacionado à minha vida acadêmica. E vou
ilustrar a minha vida. Só não sei com o quê, porque sendo muito sincero, hoje eu não fiz nada demais. E eu também não tirei foto do que eu almocei. Não sei como é que eu vou ilustrar esta página, mas vamos ver. Esses aqui vão ser os meus 2 moldes pra fazer os quadradinhos na página, pra poder fazer realmente uma coisa assim mais comic book. Completamente sem inspiração, eu decidi desenhar as coisas que estavam na minha mesa, né? Então aqui o meu sketchbook, a caneta, aqui o meu que ficou muito mal feito, mas a minha latinha de aquarela, essas bugigangas que estão aqui do lado. Ali em cima meu livro, minhas apostilas, né? Lentes narrativas, meu copinho do Mickey. E basicamente o primeiro quadrinho é isso, está pronto. Das muitas coisas que eu sinto falta do Brasil, tapioca definitivamente é uma delas. Porém, eu me recuso a pagar 4 euros por meio quilo de tapioca. Porém, por sorte, minha avó e minha bisavó me ensinaram a como fazer tapioca com polvilho. E o polvilho é bem mais barato. E hoje a gente vai fazer tapioca. E aí, vocês vão precisar de polvilho, uma vasilha, de preferência limpa, e um pouquinho de água. Medidas, vozes da minha cabeça, porque as medidas você vai fazendo e você vai testando até ficar com uma textura boa. Mas eu vou mostrar aquela textura pra vocês. Vamos lá, a gente despeja aqui o conteúdo do polvilho. Polvilho doce, tá? Não vamos fazer com polvilho azedo não, que não funciona. Polvilho doce, fécula de mandioca, tudo é a mesma coisa. É a partir disso aqui que a gente se faz a goma hidratada, né? Que a gente compra no supermercado. Eu lembro que quando eu era criança, a minha bisavó, ela tinha dois... Era tipo um tonel bem grande, cheio de água, e em cima tinha uma bacia. 2 bacias, no caso, a bacia de baixo era com polvilho e a fécula de mandioca, e a de cima era com a goma já hidratada. E todo dia de manhã ela ia lá e hidratava mais goma, e era uma coisa que sempre tinha disponível. E na casa da minha avó, a minha avó ela fazia desse jeito aqui, não porque não tivesse disponível a hidratada, porque sempre tinha, mas porque a minha avó ela gostava de misturar com coco. E pra fazer com coco desse jeito é melhor. Então, tipo, ela misturava, hidratava e depois ralava o coco e misturava. Não sei se ela ainda faz isso, inclusive. Mas quando eu ia pra lá, era uma das coisas que eu mais gostava de comer de manhã cedo, era tapioca com coco ralado. Nossa, delicioso. Mas aqui é mais difícil de encontrar coco ralado fresco. A gente só encontra os de pacote. Mas enfim, o que é que a gente faz? A gente vai colocando água aos pouquinhos e vai mexendo, vai amassando até dar o ponto em que não tem mais polvilho seco. A gente sabe o polvilho seco, ele tipo, é uma farinhazinha que acaba que gruda na mão. E também não ficar com muita água. Quando fica com muita água, fica com aquela textura quase que de... Sabe quando a gente é criança e faz aqueles experimentos em que a gente mistura água com maisena? Fica naquela mesma consistência se você colocar água demais. Então, coloca um pouquinho mais de polvilho e vai amassando. E basicamente é isso, esse é o processo. Você vai amassando, vai misturando a água, vai incorporando a água até ficar pronto. No começo, demora mais pra gente perceber qual é o ponto da tapioca. E um bom teste pra testar o ponto da tapioca é preparar ela. Coloca na frigideira quente e vê se dá liga. Porque se não der liga, porque provavelmente ela tá muito seca, precisa de um pouquinho mais de água. E com o tempo a gente vai aprendendo o ponto. O ponto geralmente bom é quando ela fica assim, como se fosse esses grãozinhos de tapioca. E quando você faz assim, não gruda na sua mão. A minha aqui, eu tô achando que ela tá quase no ponto, mas ainda tem um pouquinho de polvilho seco aqui no fundo. Então vou colocar só mais um pouquinho de água, mas bem pouquinho. Eu vou ter que tomar cuidado pra não colocar demais, porque o meu polvilho acabou. Então se eu colocar água demais, eu não vou conseguir depois corrigir o ponto com mais polvilho. Pronto, ó. Aqui vocês podem perceber que a textura, ela fica cheia de grãozinhos. Aí agora é só peneirar e colocar na frigideira. Mas sendo muito sincera, eu tenho preguiça de peneirar, porque a peneira que eu tenho aqui em casa, ela não é boa. E nunca fui atrás de comprar outra, né? Veio com a casa e, tipo, por isso ficou. Mas eu devia ir atrás de uma peneira nova.
Mas enfim, pra mim não é uma coisa que eu sinta falta no dia a dia. Eu só realmente utilizaria a peneira Jesus, pra tapioca. Mas tipo assim, dá pra fazer perfeitamente ela desse jeito aqui, sem nenhum problema. Só que ela vai ficar um pouquinho mais com a textura, né? Vai ficar tipo com os gominhos. Mas assim, eu não me importo com isso. Bom, a frigideira aqui já tá bem quente. Então a gente já pode começar a colocar. E a gente vai colocando e vai espalhando. Você pode fazer isso com a colher, tá? Se quiser. Eu aqui realmente já perdi a sensibilidade da mão com o calor. A minha avó sempre falou que não era pra apertar a tapioca. Só que como eu tenho esses montinhos, esses bolinhos aqui, esses gruminhos, eu geralmente aperto um pouquinho pra tentar desfazer assim eles o máximo possível. Como ela ficou bem hidratada e a frigideira estava bem quente, vocês podem perceber que já tá dando liga na goma. Cara, que dia pra não estar afim de estudar. Porque minhas aulas acabaram de ser todas remarcadas. Ou seja, não tenho mais aulas pra dar hoje. É isso. Aproveitei para tomar um banho e adicionar mais um quadradinho na minha página de Comic Book. E depois aproveitei para fazer minhas unhas, porque sendo muito sincero, elas estavam horríveis, tipo, feias. Fazia tempo que eu não fazia, então assim, já tava começando a me incomodar. Lavei a louça, limpei a cozinha e fiz a janta, tava com vontade de comer uma coisa bem gostosa e decidi fazer um frango xadrez. Ficou belíssimo e ficou bem gostoso também. Dei uma aula logo de manhã e quando eu terminei ela, eu aproveitei para dar uma olhada no meu currículo pessoal, ver qual era o próximo texto que eu tinha que ler e fazer a pesquisa sobre ele, né? Então, tipo, encontrar uma edição que tivesse o texto. Eu encontrei no Google Books, olha só que conveniente. E depois eu almocei. Deparei com um pequeno problema no meu currículo pessoal, é que um dos textos que eu selecionei da Rosa Mulholland, chamado Elder Gown, não é um conto, mas na verdade é uma noveleta. E como eu me propus a ler contos, eu vou ter que fazer a mudança desse texto para um outro texto dela. Então o que eu vou fazer é, eu vou olhar quais os textos que ela publicou no Household Household Words, do Charles Dickens. Ela publicou vários contos lá, então eu vou procurar dentro dessa revista, né, que era um periódico, quais ela escreveu pra lá, porque aí sim eu acho que eles vão ser menores, porque de fato esse aqui que eu encontrei dela é muito longo, é uma noveleta e tipo, não, quero contos. Por sorte, no Internet Archive tem uma coletânea dela de contos e que um deles tem no título The Ghost. Então, muito provavelmente eu vou ler esse, que é The Ghost at the Willwood Chase. É relativamente curtinho. Dei mais uma aula e depois eu fui correndo me arrumar pra poder ir pra faculdade, que eu já tava quase ficando atrasada. Fui de metrô e, obviamente, que no caminho eu fui lendo o conto, né? O The Ghost of the Woodwood Chase. Que, na verdade, é bem interessante, apesar de não ser propriamente uma história de fantasmas. E tem um final que é, na verdade, feliz. Eu fiquei bastante surpresa. Depois passei na banquinha de livros pra ver se tinha alguma coisa interessante. Não tinha. E peguei um Ucal, que, nossa, foi carinho, tá?
E isso aí é o corredor que dá pra biblioteca e que também dá pra sala de aula em que eu tenho. Depois eu fui pra casa. Tu não vai acreditar. Sim! Como assim? É uma florzinha? Enfim, depois do matinho de que a minha plantinha tinha dado flor, né? Fui trabalhar. A gente tá testando esse site, que é basicamente um hub em que ficam condensadas todas as aulas e os alunos, e lá eles podem acessar os materiais de cada um deles. Depois fui dar uma voltinha. No caso, fui no mercantil mesmo, que tava faltando coisas lá em casa. E quando voltei, eu resolvi desenhar, né, em mais um dos quadradinhos do meu sketchbook, a minha florzinha nova, porque não é todo dia que dá florzinha. Depois disso, ela deu só mais uma florzinha e ela tá morrendo agora. E eu estou muito triste que ela está morrendo. Mas eu acho que esse é o ciclo natural, né? As plantas dão flor e depois elas morrem. Declarar minha velhinha como já oficialmente esgotada. É só acender de novo. Não, ela acabou mesmo. Já acendi de novo, mas ela não tem mais. Ela não acende mais. Não acende mais. Que triste. Eu prossegui com a leitura do conto da Rosa Mulholland, só que dessa vez pelo tablet, porque, sendo muito sincera, no Kindle estava impossível. A letra era muito pequenininha. Então eu decidi baixar no tablet e continuar a leitura por lá. É um conto super curto, mas que ainda assim ainda levei uns 2 dias para conseguir terminar de ler por conta de todas as 300 mil coisas que eu tenho que fazer no meu dia. O que eu gostei dessa edição é que ela tem algumas ilustrações, e eu adoro essas ilustrações mais antigas. Eu queria muito conseguir desenhar desse jeito, mas eu não me dedico o suficiente à pintura e ao desenho para chegar a esse nível, né, de maestria artística. Mas tá aí as informações, se vocês quiserem depois ler esse livro todo, Ok. né, ele tá disponível no Virtual Archive, como eu falei. E à medida que eu ia lendo, eu ia fazendo algumas marcas em termos de, ok, quais são as características de Fantástico, quais são os indícios, né, que a gente tem uma história de fantasmas, ou quais são as características. Então, nesse caso aqui específico, é a presença dos quadros. Em literatura gótica, especificamente romances góticos, é muito comum a presença de obras de arte. Então, quadros, pinturas, e faz muito sentido para esse conto em específico, porque a gente está falando de um narrador que é um pintor. Depois eu fui para uma entrevista. Então, hoje de manhã eu li um pouquinho do conto pro meu currículo pessoal, o da Rosa Mulholland. Eu tenho que aprender a falar o nome dela. Mas é o nome. Acho que ela é da Escócia ou da Irlanda. Não lembro agora porque eu ainda não fiz a pesquisa a respeito dela. Primeiro eu leio os contos, depois é que eu vou saber da vida dos escritores e tudo mais, porque eu não quero que a minha percepção seja modificada pelas informações prévias que eu tenho dos escritores, do tipo de vida deles. É claro que às vezes ajuda, por exemplo, se uma escritora ou um escritor tem fortes influências do seu próprio folclore, você talvez vai perceber isso mais facilmente se você tiver essa informação antes. Mas enfim, eu prefiro ir às cegas e aí só depois, né, fazer esse exercício de voltar e perceber o que é que estava escrito lá. Mas enfim, li mais um pouquinho e eu tô gostando muito porque o que a gente tem lá é um narrador masculino, porque o narrador ele é um pintor, e é um texto escrito por uma mulher. Então eu acho muito interessante, porque é muito comum que a gente veja escritores criando personagens femininas e narradoras até femininas, mas o contrário não é tão comum. Pelo menos eu agora de cabeça não consigo lembrar de algum grande romance ou de algum grande texto da literatura clássica escrito por uma mulher que tenha como narrador um personagem masculino, né? De cabeça agora eu realmente não consigo lembrar, mas aqui a gente tem um personagem masculino como narrador. Ele é um artista, um pintor, mas especificamente ele tá doente, tá sendo. Ele tem consumption, né? Que é como na época a galera falava tuberculose, que era o mal do século. Então ele tava doente de tuberculose, ele tava meio. Foi para uma casa para poder fazer um portrait, ou o inglês mexendo com a minha cabeça, para pintar um retrato do lord dessa casa, que é uma casa assim gigantesca, aquela coisa assim bem gótica mesmo. Mas apesar de ser bem gótica, é também muito bonito, porque tá na época do verão, mas ainda assim tem muitas flores, é uma coisa primaveril, tem muita natureza, então acaba que tem uma certa delicadeza que eu gostei muito, achei muito interessante, e mais que isso também, ela não adjetiva demais, ela não carrega muito a cena, o cenário, então tipo, até agora eu não senti nada próximo, por exemplo, de uma estética gótica,
ou de uma estética de terror e horror pra criar suspense e mistério. Por enquanto ela tá muito focada na psicologia desse personagem masculino, desse pintor, que até agora também não, acho que não apareceu o nome dele. E dizer por que ele foi para essa casa, né? E o que é que ele faz nessa casa, porque ele se apaixona por um retrato, por uma moça num retrato, que é um pouquinho esquisito porque ela é aparentemente ela é descrita como uma criança, como uma menina jovem e tudo mais, então a gente fica assim com um pouquinho, né, mas por que você tá assim tão obcecado? Mas ele fala, ele acaba fazendo essa associação, porque ela já tá morta há muitos anos e ele tá prestes a morrer também, então por conta disso ele se sente atraído por ela e tudo mais, mas ainda assim é um pouquinho esquisito, sabe? Mas preciso continuar com a leitura. Eu pausei agora porque eu vou fazer uma entrevista. Fingers crossed, né? Sem dedos cruzados, que eu consiga o emprego, a posição. E por hora é isso. Hoje tá um dia super nublado, super frio. E mais tarde eu tenho que ir pra escola. Mas é isso. Bom, acabei de chegar na escola em que eu trabalho e eu já tô exausta, eu tô morta. Ainda nem comecei a dar aula, a preparar as coisas, mas já tô assim com muito sono. No caminho eu vi lendo Prometeu Acorrentado, só que agora que eu tô no primeiro ato, na primeira cena, então ainda não sei muito bem acerca da história. Quer dizer, eu sei a história de Prometeu, né? Mas aparentemente o Ésquilo, ele faz uma versão própria, uma outra versão da história do Prometeu nessa peça. Então, assim, né? Eu tô lendo ela porque na sexta-feira vai ter reunião do grupo de pesquisa que eu faço parte e o texto escolhido para o encontro dessa semana foi Prometeu Acorrentado. Eu admito que ainda não tô. Como eu não fui no encontro passado, eu não sei por que o texto escolhido foi esse. Mas eu tenho a impressão que é porque a gente vai ler Frankenstein. A gente vai trabalhar com Frankenstein no meio do semestre. Ou seja, se a gente vai trabalhar com Frankenstein ou Prometeu moderno, eu acho que a nossa orientadora ela quis nos familiarizar primeiro com a história do Prometeu original, o Prometeu acorrentado, para então a gente poder entrar no texto do Frankenstein e ver essa ideia do Prometeu moderno. Mas enfim, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque ele já tá super longo, acho que ele já tá tipo com 35 ou 30 e poucos minutos. E meu computador não consegue renderizar mais tempo do que isso, não. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês estão lendo e se vocês estão gostando desse formato de vlog. E beijos. Até o próximo vídeo.